Já ouviu falar do serviço Yes, da Webmasters? Com a tecnologia 4G+, de última geração, a Yes é a solução fantástica para a sua empresa, partilhada ou dedicada para manter o seu negócio online. E para a sua casa junto com a sua família, também poderão voar e desfrutar da velocidade e estabilidade, onde poderão assistir, jogar online e muito mais, com o plano Flex, Happy Hour e 24/24. Diga yes E ligue-se à melhor internet. Ora viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um espaço Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si este espaço onde analisamos aqui temas ligados à sociedade moçambicana. Hoje vamos olhar como primeiro tema a questão que tem a ver com a formação policial. Recentemente houve a formação de 16 mil polícias, entretanto, estes voltam à reciclagem em menos de pouco tempo. É o primeiro tema em que vai merecer aqui análise e de seguida vamos olhar para esta notícia onde o governo anuncia como pretende limitar aquilo que é o número de filhos para erradicar a pobreza, erradicar a fome. Este é o segundo tema que vai merecer análise e vamos também olhar como vamos seguir para o terceiro tema, vamos olhar para a questão ligada à educação no país, onde a educação vai entrar em debate dentro de poucos dias. A educação nacional poderá entrar em debate dentro de poucos dias, com vista a trazer aquilo que são melhorias para este setor. De seguida, vamos, como último tema, a questão ligada às próximas eleições autárquicas agendadas para o dia 11 de outubro, onde o partido MDM e o PIM pretendem juntar aquilo que são as estratégias para ganhar mais municípios e também manter o poder na cidade da Beira, nesse caso no município da Beira, na província de Sofala. São esses temas que vão merecer aqui a análise do meu painel de luz, mas também da sua atenção aí do outro lado de casa. Sem mais demoras, já vou aqui saudar os meus convidados. Começo por ti, deputado Muxanga, muito boa tarde, bem-vindo. Oportuno também para deixar ficar o ponto prévio para hoje. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas do painel, boa tarde aos internautas, boa tarde a todo o povo moçambicano e todos aqueles que nos assistem. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todos aqueles que choram. Quero me referir concretamente à família Zuma, da Igreja Velha Apostólica Central da Matolacê, a mãe da casa que faleceu e que foi enterrar hoje, do meu antigo professor Betecourt Bachita, que faleceu durante o fim de semana em Xaixai, vítima de acidente de aviação, e que foi enterrar ontem. Rogar a Deus para que acolha as almas destes e não só de todos aqueles que merecem para o paraíso. Minha questão prévia tem a ver com... não sei se consegue me... Isto tem a ver com esta imagem. Esta é uma dança de uma artista moçambicana dentro de uma capela da igreja Velha Apostólica aqui na Mafalala, antiga Lagoa, Oma Totomane. Estão ali os crentes a dançar e, portanto, foi estranho ouvir do antigo o apóstolo dizer que ele nunca deixou a Frelimo dançar dentro da igreja. Está aqui a imagem. E aqui falta uma imagem de um boi que foi arrastado vivo e entrou dentro desta capela. Portanto, é feio o apóstolo emérito não reconhecer que ele cometeu erro, porque essas práticas todas foram feitas durante a sua vigência.
Portanto, na igreja não se pode usar o púlpito da igreja para fazer festanças desta natureza. Eu só espero que o apóstolo emérito saiba se reconciliar e aceite o lugar que a igreja lhe dá. Ainda que se junte às crianças para aprender um pouco de doutrina. Se eu fosse eu no lugar dele, haveria de aceitar isso, de modo a se reconciliar com seu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Muxanga. Volto, ou melhor, sigo com o doutor Camilo. Boa tarde, bem-vindo. E oportuno também para deixar ficar o ponto para hoje. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui. Boa tarde, colegas de painel, boa tarde, telespectadores que nos acompanham através do canal e diversas plataformas que estão a seguir. Como ponto prévio, se calhar eu ia trazer aqui em tom de insistência, apesar de eu ter algumas faltas aqui no programa, mas eu ia falar da questão da greve dos médicos. Para mim é preocupante. Eu estive no Hospital Central de Maputo nas últimas semana e meia, por aí, quase 2, a fazer exames para um check-up que eu faço anualmente. E notei, senti efetivamente a questão da greve dos médicos. Fui atendido por estagiários. Também notei, apesar da simpatia toda dos enfermeiros, notei também uma greve silenciosa no que diz respeito a questão das análises, marcação das análises, a entrega das análises. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. A título de exemplo, eu, por exemplo, ia levantar as minhas análises numa data, cheguei para levantar e o enfermeiro disse: isso aí leva 7 dias, o senhor só pode vir daqui a 7 dias. Olhei para ele, tinha uma data ali para levantar, fui dar uma volta, voltei e entreguei a pessoa no guichê e entregaram-me as análises. Então, para dizer que efetivamente está-se a passar mal e coincidiu nesse dia em que eu ia levantar as análises, estar ali, houve um acidente em Cumbeza e estavam ali pessoas que vinham de Cumbeza, que estiveram nesse acidente, que efetivamente não tiveram a devida atenção por parte dos enfermeiros. Então, é um apelo que eu faço aqui ao Ministério da Saúde para que tome mesmo atenção em relação a este assunto e leve a sério mesmo isto, porque quem sofre efetivamente somos nós que frequentamos naquele hospital. Não vale a pena estarmos a empurrar com a barriga este tipo de situação. Interessa é sentarmos e sentarmos à mesa e tentarmos resolver de uma vez por todas esta situação. Obrigado, Dr. Camilo. Doutora Lázaro, boa tarde, bem-vinda. Oportuno também para deixar ficar o ponto prévio. Boa tarde. Cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar os telespectadores aí em casa, muito obrigado. Eu escolhi como ponto prévio o caso dos acidentes na Estrada Nacional número 4. Escolhi este ponto por ser uma estrada que eu uso constantemente e é um lugar que a gente todos os dias que entra tem que fazer lá uma oração, pedir a Deus que a gente saia dali com vida. Vimos há dias o caso do acidente do caminhão Freightliner lá. É um caso inédito, a gente não pode dizer graças a Deus, porque perdemos a vida de um caminhonista, mas em vários casos a gente vê que a situação que se reflete lá é exatamente o contrário. Os caminhonistas andam lá de qualquer maneira. Nós temos milhões de caminhões a entrarem pela N4 todos os dias. Eu penso que há uma necessidade de estudar-se uma outra forma de escoamento desta mercadoria que vem da vizinha África do Sul para Moçambique e de outros países, porque penso que pela via que estamos a usar agora não está a ser eficaz e está a causar muitos danos em termos de perdas materiais e em termos de perdas de vidas humanas também. Então é um caso que precisa de uma reflexão urgente, de uma intervenção muito rápida, porque estamos a perder vidas lá. É um banho de sangue naquele lugar todos os dias. Eu mesma,
uso muito aquela estrada. Todos os dias que eu tenho que entrar na N4, tenho que orar e pedir a Deus, tira-me daqui com vida. Então, escolhi este ponto para reflexão de todos nós e busca de uma solução muito urgente. Obrigada. Obrigado, doutora Laisa. João André, agora é consigo. Boa tarde, bem-vindo e também oportuno para deixar claro o ponto prévio. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde ao moderador, boa tarde a todos que estão lá em casa. Meu ponto prévio tem a ver com a inércia governamental, que eu acabo não percebendo. Segundo as notícias, o Manuel Chang pediu uma fiança, pagar nos Estados Unidos um valor acima de 60 milhões de meticais. E eu me pergunto, numa situação em que o Estado Nacional não está conseguindo pagar salários, não consegue dar salário aos polícias, não consegue dar. Tem alguns professores que ainda não receberam, a título de exemplo, a escola secundária aqui no aeroporto. E o Manuel Chang parece a querer dar esse valor ao governo norte-americano para ter aquilo que é a sua liberdade de responder. Então eu me pergunto, as contas do Manuel Chang, por que não foram confiscadas? Por que não se reverte esse valor a favor do Estado? Porque o Estado está sempre a reclamar. Há bocado viu uma notícia de que não há subsídio para os deputados. Então, por que o governo não reverte esse valor para zelar com aquilo que é o interesse nacional, que aquilo que é o desenvolvimento interno? Não se justifica que a nível nacional tenha problemas de salário, enquanto tem alguém que esteja fora e queira gastar mais de 60 milhões de meticais em tribunal fora do país. Eu penso que o governo tem que procurar estratégia, porque a essa altura o dinheiro já devia ter sido confiscado, né? As provas já existem, só não queremos ver, só não quer ver quem não quer ver, mas as provas já existem de que todos são culpados. Então há uma necessidade de vermos isso. É lamentável, sob o ponto de vista econômico, social, de todos os pontos de vista, porque para dizer a um polícia, há bocado vi um documentário de um polícia, está a reclamar que não tem salário. Então, como é que não tem salário, mas tem alguém, um moçambicano, que quer pagar mais de 60 milhões de meticais para poder livrar-se da justiça? Então, essa é a minha questão e eu espero que o governo tome consciência, olhe o que queira fazer, olhe estratégias coerentes para o desenvolvimento, porque em termos de legitimidade já sabemos que temos esse problema, mas não se pode aceitar esse tipo de situação. Muito obrigado. Obrigado, João André. É momento sim de olharmos para o nosso primeiro tema, deputado Nchanga. Começo mesmo por ti, olhando mesmo para esta formação, esta recente formação policial, são mais de, ou melhor, são 16 mil macebos formados e já estavam a exercer as funções, já estavam a garantir aquilo que é a ordem e tranquilidade públicas. Entretanto, há este anúncio por parte do governo, por parte do Ministério do Interior, que estes deverão seguir a reciclagem. Aliás, a reciclagem já começou ontem mesmo, segunda-feira, e deverá durar 15 dias. Qual a análise que faz deste ponto? Muito obrigado. Bom, eu não sei se os 16 mil são os recém ou são os outros. São os recém-formados. Exato. É que esses, pelo que eu sei, ainda estão a ser distribuídos pelos distritos. Eu conheço alguns polícias que até agora devem estar sentados em Massanjé, não em Escola, porque devem ser distribuídos onde vão, não tem local para irem dormir e não receberam dinheiro para pequenas ajudas de custo nos primeiros 3 meses, que vão ficar sem receber. E quando eu passei de lá, já havia essa discussão. Passei de Moamba, apanhei o mesmo problema, passei de Maguda, apanhei o mesmo problema. Quer dizer, todo o país, como sabe, eu percorri Funhalouro, Mabote, Nharime, Mapais, Kuala, Xanguene, fui para Moamba, Magude, Matutuína, aqui na província de Maputo, para além de Matola, e apanhei essas situações. Os comandos distritais de Arasca, porque não sabiam como iam acolher as pessoas, o que é que vão dar. Quer dizer, estavam a sensibilizar as famílias para ver se as famílias juntam algum para ajudar o filho que vai começar a trabalhar, e os pais também diziam que não tinham nada. A ser verdade é que a reciclagem é para estes recém-formados. Significa que muita coisa andou mal na formação. Aliás, já tínhamos falado disso. Que nós não temos centro para acolher 16 mil formandos da polícia. Ainda que os 3 centros estivessem a funcionar, nomeadamente o centro de Dondo, o centro da cidade de Nampula e o centro de Maputo, não temos condições para treinar 16 mil polícias numa assentada. Lamentavelmente, os outros entenderam e acho que os 15 dias não vão resolver nenhuma coisa.
é uma situação que visa, se calhar, justificar algum dinheiro que vai ser desviado em nome da logística dessas pessoas. Porque já tinha se dito que o centro está fechado. De hoje em diante não há nada e vão investir o dinheiro no apetrechamento e na reabilitação de infraestruturas. Só daqui a 3 anos já que voltaríamos a ter polícias gerentes. Agora, se inventam reciclagens, significa que há uma mão suja que quer tentar tirar dinheiro em nome da capacitação e formação, porque 15 dias não resolvem os defeitos que aqueles polícias têm. Eu conversei com muitos deles, ninguém chegou a disparar 10 balas. Quando muito foram 2, 3 balas. Por isso, lamento, claramente. Nós estamos a brincar com a nossa soberania. Estamos a pegar o fardamento, dar pessoas mal formadas, que depois vão cometer incidentes, depois vão ser responsabilizados. E pronto, é o tipo de regime que nós temos. Muito bem. Doutor Camilo, como é que olha para este ponto? Será que o governo está a assumir que esta última formação não correu como os parâmetros mandam? Há lacunas e é importante que essas lacunas sejam cobertas ainda a tempo. Bom, é mais um tiro no pé que acontece por parte de quem de direito quando vem anunciar este tipo quando vem dar este tipo de notícia, porque nós já tínhamos dito aqui no programa que aqueles 4 meses eram insuficientes para termos polícias de qualidade nas nossas ruas. Então, quando me dizem que esta reciclagem vai abranger formação policial, ordem unida, defesa pessoal, procedimentos policiais, armamento e tiro, doutrina e ética policial, textos didáticos, relatórios, atas e autos, noções de psicologia e noções de direito, a minha pergunta é nesses 4 meses o que se deu, não é? Por isso é que eu falo de um tiro no pé. É preferível que nós formemos poucas pessoas, mas com qualidade, do que massificarmos e termos que recuar porque efetivamente não temos qualidade de agentes na PRM. Agora, esta logística, nesses 15 dias, a minha pergunta, independentemente, não sei como é que a coisa vai ser feita. Há um problema de logística, nós sabemos que há problemas orçamentais, também, igualmente, nós eu fico perplexo, esses 16 mil, onde é que estavam neste período todo? Como é que a coisa vai ser feita? Vi nas notícias que iam fazer grupos de 40 macebos para esta instrução de 15 dias, das 8 às 11. A minha pergunta é quando é que nós vamos atingir os 16 mil? Estamos a brincar com dinheiro, estamos a brincar com tempo, estamos a brincar com instrutores, porque este vai e volta acaba por, de certa forma, criar alguma complicação em toda a estrutura que pode ser montada para este cenário. Agora, eu acho que era bom primeiro que o comando viesse a dar a mão à palmatória nesta questão em que estes 4 meses que interromperam e o comandante-geral veio dizer que efetivamente estava fechado o ciclo de formação de novos macebos, e pelas notícias de hoje diz que se houver esta reciclagem destes 16 mil, não vai precisar de fazer mais cursos no espaço de 10 anos. Então, aqui uma contradição. Eu acho que a comunicação tem que ser bem formada para nós não termos dúvidas. E neste momento, com este tipo de notícias, acabam por nos confundir um pouco do que efetivamente está-se a tratar. Temos que mudar a maneira de comunicação para que não tenhamos isto como um problema. Muito bem. Doutora Laisa, como é que olha para este anúncio, uma vez que a polícia, ao sair
do centro de Matalane, aparentemente já tem este conjunto de conhecimentos que poderá usar já no terreno. Entretanto, percebe-se que o governo entende que, ou melhor, entendeu, viu no terreno que as coisas não decorreram de forma correta. Entretanto, há este déficit orçamental, esta polícia volta, se calhar, no lugar de quem devia estar lá pela primeira vez a receber aquilo que é a formação. Qual é a análise que faz deste ponto? Eu percebo que o governo está totalmente desorientado. Está desorientado porque não faz sentido. Nem para começar esta formação nem devia se chamar reciclagem. Como é que nós estamos a levar para a reciclagem recém-formados? Polícias que acabam de sair já estão a voltar para a reciclagem. Significa que essas pessoas não foram formadas. Essas pessoas foram ficar uns 4 meses lá a descansar, ou como eu disse da outra vez, a lavarem plantas e a abraçarem as árvores. Porque nós estivemos a comentar sobre isso no último encontro, que as formações, elas não estão a ir de encontro com aquilo que é a necessidade do nosso país. O polícia não está a ser formado para vir defender o povo, mas está a ser formado para vir atacar o povo. O polícia não está a ser formado para proteger, como se diz. O polícia está a ser formado para responder à necessidade de empregar os jovens, à necessidade de ocupar esses jovens que estão a terminar a escola, estão a fazer a 10ª classe, a 7ª classe, e não tem nada para fazer. Porque não faz sentido. Se o centro está fechado para a reabilitação, aonde é que vai ser feita essa reciclagem? Essa devia ser uma das primeiras dúvidas, ou devia ser uma das primeiras respostas que a PRM devia nos dar. Aonde é que vão ser formadas essas pessoas, se o centro de formação está fechado para reabilitação, para melhoramentos? Pessoas que acabam de sair da formação, são pessoas que estão mais frescas, que deviam estar mais preparadas para lidar com os problemas da sociedade. São as pessoas que estão a ir à reciclagem. Se os recém-formados vão à reciclagem, os que já foram formados há 10, 15 anos atrás, vão para onde? Então, esta como dizia aqui o meu colega de painel, é um tiro no pé, e tenho que concordar com o meu colega Muxanga. É uma questão mesmo de pensar-se ou ter-se certeza de que há uma necessidade de dinheiro por alguém está a precisar de dinheiro, está a inventar isso para tirar dinheiro dos cofres de Estado, como sempre. Muito bem, João André, acha também que é uma questão, ou se calhar, aqui um método do governo de usar a sua mão leve para retirar alguns fundos que, se calhar, serão dirigidos para outros setores? Primeiro dizer que, em termos conceptuais, recicla-se alguém que estudou, ficou um período sem exercer a função e depois volta. Agora, alguém que acaba de sair, tem menos de 50 dias, está a reciclar, então, o primeiro termo está errado. Segundo, dizer que tem pessoas de 45 anos que integraram na polícia. Tem pessoas que foram faltando uma semana. E segundo algumas notícias, as lacunas é que outras pessoas nem pegaram em armas devido a um número elevado. Então, se alguém entrou em uma semana, não teve tempo para essa preparação. Olhando para todo o estudo que estão a dizer, psicologia, direito, é possível estudar psicologia, direito em 15 dias? Das 8 às 11? Primeiro tem que correr. Qual é o tempo que você vai assimilar a matéria? Então, é uma estratégia governamental de fazada, porque se você diz que o Estado não tem dinheiro para pagar, os professores não têm dinheiro para pagar subsídios, e você diz que quer reciclar, são quantos agrupamentos que vão sair de 16 mil para 40. Quanto dinheiro vai ser gasto? Porque as pessoas não vão correr sem comer nada, não vão correr sem tomar banho, não vão correr sem ter energia e tal. Então, é mais uma dessas políticas do município de Amatola, dos 500 milhões, de eu já estou a sair, tenho que sair com alguma coisa. Então, é esse o objetivo. Eu já estou quase a sair, então eu tenho que sair com alguma coisa. E como somos camaradas, temos que aceitar qualquer política que vai sendo empregue lá. Porque não há tempo suficiente, em 15 dias, para formar uma pessoa do ponto de vista ideológico, físico, psicológico, de direito. Não é possível. Nós levamos 4 anos para nos formarmos. Numa área de direito são 4, 5 ou 6 anos. E em 15 dias é possível. Alguém que saiu da 10ª, que tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de ler, não é possível. Então, eu acredito que é mais uma estratégia governamental de
retirar no máximo proveito. Camarada, já estamos para sair. Cada um pega no que consegue, é enxada, é vassoura, pega naquilo que puder e vamos embora. Tal como fizeram na guerra, né? Andaram a roubar gado dos nossos avós, roubaram terreno dos nossos avós e foram ocupando aos poucos. Porque não faz sentido um Estado. E o mais grave é aquilo que o colega Mchanga estava a dizer. Soberania. Sabe, um dia eu disse que os nossos políticos parece que não têm uma ideia dele mesmo como pessoa do que é governação do Estado. Soberania, polícia, é algo central. Que não precisamos despachar. Muitos países estão a modernizar a sua economia militar. Estão a modernizar os seus polícias. E nós estamos a formar 16 mil em 15 dias, depois vamos reciclar. Nós queremos... Por que não nos trazem? Vão dizer que é por questões de segurança nacional. Por que não trazem os fornecedores dos uniformes, da comida, de todo o mantimento que vai ser entregue? Você há de ver essa lista. Quem são os nomes das pessoas que estarão lá? De certeza que não será um João. Será alguém ligado ao partido. Então, olha, a gente está a roubar onde já não tem. Estamos a roubar uma chamba de uma velha que já não tem mais nada. Não é possível. Ou a gente se responsabiliza, ou a gente vai falir. Porque eu acho que no dia que tiver a possibilidade, a maior parte dos membros do governo vão fugir e sair do país, se for possível. Porque o país está a incendiar-se aos poucos. Não temos dinheiro. Você está a formar outras pessoas. Está a ter um projeto de 500 milhões de meticais. Olha, faz favor. Ou a gente cresce ou cresce. Muito bem, obrigado, João André. Deputado Mchanga, volto para si. Estas fragilidades em que é possível perceber nos recém-formados, não seria mesmo por causa destas supostas vendas de vagas para ingressar no curso de formação policial? Acho que não, porque esta coisa de venda de vagas já acontece há muito tempo. Vende-se vagas para admissão. Então, depois da pessoa estar admitida, no mínimo tem que aprender. Agora, não é vender vaga para a pessoa ser admitida na polícia e depois não sei lá que magia que faz, não ficar no centro, não se capacitar, ir para lá na última semana só para ir treinar o juramento da bandeira para o presidente da República, não descobrir que aquele ali não sabe nada. Isto é doloroso, sabe? 16 mil a dividir por 40 são 400 turmas. A polícia está se a preparar para organizar 400 turmas para reciclar pessoas que não têm 3 meses depois de terem saído. Acho que aqui é um escândalo grande e grave que o Presidente da República, na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, tem de procurar perceber o que está a acontecer e dar esclarecimento ao povo moçambicano. Alguma coisa aqui saiu muito mal. Está péssimo isto, não podemos continuar assim. Muito bem. Dr. Camilo, em termos de estratégias, o que é que talvez pode se implementar, o que é que o governo pode implementar para trazer uma robustez nos próximos anos em termos de formação policial? Bom, primeiro dizer que eu acho que este volte-verse de reciclagem, eu acho que aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, devíamos dar a mão à palmatória em que se saiu mal nesta questão da formação. Podíamos olhar para esta má formação das pessoas e voltar a formar, porque todas os módulos, vou usar esse termo, dos módulos que elencam, é que fazem parte do curso de formação. Agora a reciclagem seria para quem efetivamente já tem anos de corporação e precisa de alguma forma poder, digamos, avivar aquilo que são os conhecimentos que foi adquirido, que adquiriu ao longo da sua formação e da sua experiência profissional. Agora, também dizer que como estratégia governamental, eu acho que nós tínhamos que olhar para aquilo que é a formação, não digo destes, porque estes quase que não têm formação nenhuma, mas por aqueles outros que já estão na corporação. Eu acho que nós temos que partir para especialidades. Nós temos fragilidades sérias em termos de especialidades. É isto que também temos que apostar. Não acredito muito que estes macebos, estes 16 mil macebos,
possam abraçar de alguma forma este quesito de especialidade, porque quando a gente fala em especialidade precisa ter primeiro bagagem em termos de experiência profissional e depois alguma qualidade nesta questão de treinos e desta formação toda. Então, o governo devia olhar para esta questão com muita seriedade. Não sei se estes 15 dias, de alguma forma, se calhar tem que vir nos elucidar, se de alguma forma vai trazer a qualidade que o governo, o comando geral, precisa para que... Eu sou uma pessoa crítica e vejo na rua os polícias. Para mim, a forma, quando eu faço uma comparação da polícia moçambicana com outras polícias, nem preciso ir muito longe, aqui na África do Sul, a postura de um polícia, como abordam, etc, é muito diferente da que a nossa polícia aborda. Eu, a par do deputado Mushanga, também visito muito Gaza, porque faço parte da Brigada Central da Assistência à Província de Gaza. Eu fui interpelado há dias por um polícia de trânsito, um jovem, vem ter comigo. Eu vinha naquele controle ali da separação das províncias, eu vinha 63, ele manda-me parar e veio com uma arrogância, nem quis saber de mim, carta de condução, carrega e vai embora, vira as costas, volta com a multa, entrega-me a multa, quer dizer, não há satisfação, não há nada, não há conversa, quer dizer, para mim é este tipo de polícia que nós temos, é este tipo de situação que nós encontramos, como este que eu encontrei, multiplicam-se 1000. Então, nós temos lacunas sérias e precisamos efetivamente, principalmente aqueles que vão para a rua, tem que ter alguma didática, alguma pedagogia, tem que ter alguma sensibilidade. Não digo para não passar multa, passem multa, façam o que quiserem, mas a pessoa quem passa multa, não é porque a multa de alguma forma vai contribuir para o salário dele, mas é porque de alguma forma esta pessoa que por mais tenha infringido com a lei, tem que ter algum respeito, merece algum respeito. E a nossa polícia de alguma forma, não estou a levar isto para generalizar, mas estou a dar um exemplo pelo qual eu vivenciei. Então, nós precisamos primeiro de qualidade e depois precisamos de especialidade. Muito bem, doutora Laisa, entende que é momento talvez o governo olhar primeiro, o Ministério do Interior olhar primeiro para aquilo que são as qualidades literárias, a formação dos candidatos para a formação policial? Eu concordo com o meu colega aqui, Mushanga. Não é a questão da admissão que vem ao caso, é a própria formação. Porque se eu quero me formar, digamos que usei de meios assim não politicamente corretos para entrar lá, mas se eu tenho vontade de me formar, eu sei por que eu estou lá, eu vou aproveitar mais daquela formação, eu vou procurar dar o melhor de mim lá. Tanto que muitas das vezes a gente vê que as pessoas que mais se saem bem nestes tipos de formação não são pessoas que tinham tudo para dar certo. São aquelas pessoas que muitos nem davam nada por eles, mas porque foram lá de coração, não foram porque a fome estava a apertar, não foram por falta de outras oportunidades, foram por amor. É o que a gente não vê na nossa polícia hoje. A polícia virou um lugar de, como é que eu posso dizer? Virou um tubo de escape para a nossa sociedade. Eu terminei a 10ª classe, os meus pais não têm mais capacidade de pagar a escola para mim, então eu vou à polícia. Eu não consigo um trabalho, vou lá fazer isso. Mas não era assim que devia ser. Há pontos. Nós, quando falávamos, na semana passada, eu falava quando se falou de parar-se, como é que se diz? A questão da não admissão na função pública. Eu falei de alguns pontos estratégicos. Um deles era mesmo o Ministério do Interior, que estava a precisar urgentemente de parar de admitir. Porque nós agora estamos a procurar colocar mais polícias na rua.
E nós estamos a nos preocupar com a qualidade. O primeiro ponto a ser revisto por mim devia ser a duração destas formações. Eu penso que nós não formamos um caráter, nós não formamos um polícia com qualidade em 4 meses. Nem em 6 meses, nem em 1 ano, não é possível. Porque nós temos graves desvios da nossa sociedade. Nós temos hoje situações que a gente traz de casa. Então a questão psicológica é algo que deve ser muito estudado. Nem só a questão da capacidade, das notas, de se porque a pessoa fez a 12ª classe, tinha notas para estar lá. Mas antigamente analisava-se muito a questão da aptidão física, a questão da vontade, do porquê que a pessoa está lá. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que devia ser visto é mesmo a questão de por que estamos a admitir. Porque nós temos que procurar saber, estamos a admitir por quê? Não só porque existe lá os centros de formação, todos os anos devem entrar lá 15 mil mancebos para irem se formar, 15 mil pessoas, nós todos os anos temos que estar lá. Não! Tem que ser estudada a necessidade dessa polícia na rua. Para que essa polícia está a ser formada e para vir fazer o quê? Daí que eu vou acrescentar um pouco no comentário aqui do meu colega de painel. Se a gente quer um polícia, para que a gente quer ele? A gente vai na questão já das especializações. O que a gente quer que esse polícia venha fazer? Nós hoje em dia estamos a meter 16 mil formandos para irem se formar para a PRM, para virem aqui ficar a andar de um lado para o outro na rua. É para isso que a gente está a formar os polícias, é para isso que a gente quer polícia na rua. Muito bem. João André, a sua análise? O erro é estrutural, é multidimensional. Por quê? Primeiro, olha, o chefe do quarteirão pertence ao partido, o administrador pertence ao partido, o chefe da esquadra pertence ao partido. Que tipo de recrutamento vamos ter? É pessoa do partido, então aí não é exigência das qualidades, não é? Então, qualquer um. Eu já concorri na guarda penitenciária. Lá no fim dos exames eu vi uma pessoa desse tamanho, mas na Machava tinha uma linha que delimitava. Quem não passasse dali não tinha altura suficiente, mas eu vi. Então, é essa estrutura que está errada, a partir da base, no próprio recrutamento. Porque tem a declaração lá do bairro que você tem que retirar para submeter. Então, aquela submissão, como o chefe do quarteirão pertence ao partido, fica difícil negar-se aquele cidadão de pertencer ao PRM. O outro aspecto que nós temos que perceber é o tempo e a durabilidade do curso. Eu acredito que em 1 ano pode se formar um bom polícia. Mas agora o que tinha que se fazer é aquilo que eu disse numa das semanas passadas. É a reestruturação dos formadores, a reciclagem dos formadores. Esse tempo poderíamos, ok, o erro já foi cometido. Os formadores seriam reformados, não é? Ganhar robustez suficiente, experiência suficiente para formar um polícia. E daí poderia ter reciclagem. Porque o formador é o mesmo que fez lavar plantas. Quando você volta para lá, ele vai ter outro assunto para te dar. O formador é o mesmo que não te fez correr o suficiente. Não conseguiu fazer com que o teu corpo desenvolvesse. Entrar lá não é problema. Entraram de forma ilícita, tudo bem. Tem que fazer o esforço. Mas como é que você vai fazer um esforço num docente que não sabe? Sabe-se muito bem. Se você tem um docente que não entende a matéria, infelizmente vai sair sem a matéria em domínio. Então, o erro não pode ser esses formadores. Tem que ser os formadores a serem reformados, serem especializados. Esses macebos vão voltar, não é? Encontrarem pessoas capacitadas para lhes formar. Porque não precisamos lhes tirar, já estão lá, todo mundo já garantiu o seu futuro e tal. Mas é assim, o meu tio, o falecido Ernesto Chamo, foi polícia. Foi tirado, depois de fazer o ciclo preparatório, foi tirado do liceu para ser polícia. E depois de ser polícia, teve que fazer a especialidade de polícia judiciária. Mas primeiro tinha que ir à tropa. Nós temos muitos jovens que estão no serviço militar obrigatório. Não temos espaço para ocupar esses jovens. Por que não buscar os jovens que já fizeram 3, 4 anos de serviço militar obrigatório? Porque esses eram poupados a preparação física. Porque a preparação física já fizeram como militares. Nós temos tantas ali. Ali naquele quartel aqui, no Patrício Lumumba. Do serviço cívico. Será que aqueles todos estão no serviço cívico não precisam de passar para outra fase? Será que os jovens que saíram do serviço militar obrigatório não têm 10ª classe? E por que agora dizíamos que
o polícia deve ter uma determinada altura, agora voltamos para baixo. Porque o general da polícia que é baixinho, com sua esposa, e coronel da polícia que é baixinha, nasceram filho baixinho, e o pai baixinho e mãe baixinha querem os seus filhos lá na polícia, porque eles só vivem daquilo. Agora, eu acho, nem sempre nós poderíamos usar isso como referência. Foi um momento. Imagina a República da China, por exemplo, a República da Coreia. Então tinham que importar alemãos. Na própria Rússia, Putin é baixinho. Então tinha que vir o presidente da Bielorrússia, que é mais grande. Mas o mais importante aqui para mim, o polícia não pode ser uma pessoa de 10ª classe, tendo em conta as fragilidades que nós temos hoje. A polícia tem de ter, no mínimo, 12ª classe. Depois, a polícia tem de cumprir primeiro o serviço militar obrigatório, com uma caderneta onde vem o comportamento dele. Aquele que se comporta bem no exército, como prenda, quando sai, vai direto ao curso da polícia. É assim como o colono foi fazendo. Eu tive um outro meu cunhado, o marido da minha tia, que tinha 4ª classe. Ananias Genoclanga, era o melhor polícia. Trabalhou na Macia, trabalhou em Majacase, muitos tantos outros, com 4ª classe. Por que hoje nós temos alguém que tem 10ª classe, tem 12ª classe, não sabe se comportar? Porque nossos pais com 4ª classe até sabiam escrever melhor do que muitos com 10ª, 12ª os classe. administradores, chefes de posto coloniais tinham 10ª classe. Samora Machel, com ciclo preparatório, conseguiu ser o melhor presidente desta república aqui. Até hoje, desses presidentes todos passaram, não há ninguém melhor que Samora. Muito bem, Samora mas senhores, pode ter cometido seus erros do tempo, mas em matéria de dinâmica, disciplina, aprumo, tudo. Samora tem tudo. Muito Então, bem. para dizer que nós precisamos de perceber que, efetivamente, aqueles estrutores que nós temos na polícia não funcionam. Eu prefiro que vamos buscar estruturas militares. Esses estruturas militares passam para ali. Aqueles ficam professores para a sala de aula. A preparação física, as pessoas devem ir fazer em Munguine. As pessoas devem ir fazer, se calhar, em Nhamatanda, vão fazer em Cabo Delgado lá. Muito bem, meus senhores, vamos passar para o nosso segundo tema. Vamos olhar para a questão que tem que ver com este anúncio, melhor, esta informação do governo que pretende controlar aquilo que é a taxa, neste caso, de natalidade do governo. Entende que os moçambicanos, melhor, cada moçambicano deve ter, no mínimo, 4 filhos. Volto para si, ou melhor, começo por si, deputado Camilo, ou melhor, doutor Camilo, como é que analisa este ponto, esta informação que, em algum momento, está a deixar de surpresa, ou melhor, está a surpreender muitos moçambicanos? Surpreende a todos nós, mas bom, eu ia defender aqui uma questão, é que se esta questão de controlar a natalidade fosse, como li, para poder, quer dizer, eu acho que eu nem sei como defender isto, porque nós temos que olhar para aquilo que é o desenvolvimento do nosso PIB primeiro e para aquilo que é o desenvolvimento da natalidade, para vermos se efetivamente esta medida pode resultar. E também dizer que o desenvolvimento de uma nação depende de muitos fatores e de certeza absoluta que não está em primeiro lugar nesta questão da natalidade. Então, o nosso país, com este déficit todo que nós temos, estamos preocupados com quem vai nascer. É um pouco complicado para mim. Eu acho que o nosso país tem outras prioridades. Eu acho que nós, entanto, como país, temos que olhar para aquilo que é mais importante. E não estamos a fazer esse exercício. Estamos a ir para questões marginais para poder nos distrair de outras funções ou de outras situações que têm a ver, efetivamente, como se diz, que sejam o cerne do problema, o cerne da questão, que seja aquilo que é o polo de desenvolvimento. Então nós temos que adotar, temos que ter políticas
para aquilo que é o bem maior, que é Moçambique. E nós estamos a esquecer efetivamente disto e estamos a ir para questões marginais. Eu acho que não quero acreditar que essa notícia seja verdade. Quero acreditar que seja uma brincadeira, porque nós temos que efetivamente pautar para aquilo que é olhar para Moçambique, olhar para o desenvolvimento e deixarmos de brincadeiras. Muito bem, João André, a sua análise em torno deste tema é um dos métodos que o governo pretende implementar para erradicar a fome, erradicar aquilo que é a pobreza que assola o país. Já viu aquele docente que não sabe nada? Quando entra na sala, quando um colega lança uma questãozinha, ele leva toda a aula a explicar aquela questão. Porque ele não tem domínio da matéria da cadeira dele. É o que está acontecendo com o governo. Os países desenvolvem através do recurso humano. Tanto que a China agora luta para ter mais filhos, de modo a fazer a economia funcionar. Nós somos mais de 28 milhões. Não somos muito. A Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha mais de 48 milhões de pessoas. É a massa juvenil que faz com que o país desenvolva. Então, se o governo não consegue mover essa massa que tem atualmente para fazer a estrutura econômica funcionar de forma clara e objetiva, e pensa que reduzindo a natalidade nós vamos ter solução. Isso, por favor, é distração, como o colega estava dizendo. Está a tentar distrair, eu não sei que estratégia é essa, porque, na verdade, o governo não tem nem controle das próprias províncias. Não tem muita matéria-prima, ou tem muitos produtos que estão a apodrecer. Que se o governo tivesse criado estradas, não estaria a falar disso. Primeiro tem que criar estradas, deixar a população... Porque qual é o número da população que trabalha no aparelho do Estado? A maior parte da população moçambicana é informal. Não vamos dizer que essa população informal é que está a subcarregar o Estado. Não faz sentido nenhum. Eu acredito que é aquele docente que não sabe nada. Ele, quando entra na sala, o colega... Nós fazíamos isso. Eu lembro-me de um docente que não entendia nada. Nós lançávamos uma questão, nós sabemos que ia de levar toda a aula a tentar explicar aquele assunto. Porque ele, do ponto de vista do que é da cadeira dele, não percebe. Então, o ministro saiu, falou, porque eu acho que tem um problema da matéria ligada àquilo que é o desenvolvimento nacional do ponto de vista econômico e social. Então, nós temos que perceber nessa vertente, porque isso é um assunto que nem tem muita relevância para mim. É um papo de esquina, que deveria sair na esquina. Ele levou esse papo de esquina, trouxe para nós debater, mas não faz, na verdade, não faz nenhum sentido, porque a população moçambicana nem é tanta assim. Nós nem ocupamos quase nossas terras. São quantos lugares que não tem pessoas a viver aqui? São quantos hectares estão vazios para dizer que nós somos muito? Quantos são os chineses? Quantos são os indianos? Quantos são os norte-americanos? Então, por favor, que os ministros comecem a pensar, ok, nós sabemos que já estamos na fase final, mas não precisa sair de uma forma como se fosse um palhaço, não é? No final do mandato, porque isso vai manchar a sua própria imagem. Como é que teus filhos vão te olhar? Nós é que vamos publicar essas imagens no futuro. É teu pai esse que disse isso. E acredito que não faz nenhum sentido isso. Muito bem, deputado Mchanga, o governo disse que o país não desenvolve porque os casais fazem muitos filhos. Qual a análise que faz desse ponto? Podem fazer essas reuniões lá no Comitê Central, combinarem eles que não podem fazer filhos. Nas nossas casas nós vamos continuar a fazer filhos. Isto é uma aberração, é uma brincadeira. E o que pode até acontecer é, com base nesse discurso, as pessoas começaram a negar já de novo ir aos hospitais do Estado, por pensar que as pessoas vão ser vacinadas para não fazerem filhos. Ora, este país é um país de muçulmanos, é um país de cristãos. Os cristãos respeitam muito o livro sagrado. O livro sagrado do muçulmano, o que é que diz? O livro sagrado do cristão, o que é que diz? Ainda o próprio ateu, o curandeiro que não lê, não faz nada. O maior orgulho que ele tem é ter tantos filhos, tem que dar os nomes de todos os falecidos, da casa do pai dele, da casa da mãe, da sograria, da casa da sograria do sogro. Essa é uma batalha que a Moçambique não vai ter sucesso. Então, e se esse ministro tivesse falado em comício popular, não teria terminado esse comício, teria sido vaiado. Então é melhor que esse ministro pare de andar a ofender a natureza dos moçambicanos, porque efetivamente, acho que ele foi ler uma teoria do Matusian, de que tem que reduzir a população. Só que se ele for um militar, pode correr o risco de mandar matar a população, apesar de que está a reduzir. E as pessoas reagirem, matarem também a ele, antes dele concretizar o projeto que ele tem de mandar reduzir a população via a limitação do nascimento.
Essas teorias já não funcionam. Portugal tem uma população envelhecida, agora está a investir para a população começar a se renascer. A África do Sul, aqui a vizinha, está a pagar até subsídio de desemprego a toda senhora que aceita deixar-se engravidar. Quer dizer, onde é que você tem espaço para isso? Então, eu acho que foi infeliz o ministro. Se calhar pode ter sido citado numa cavaqueira, então o jornalista não teve muita atenção e pensou que era efetivamente um plano do governo. Sendo uma realidade, porque nascer é um direito fundamental, espero que o governo faça esse projeto e entregue agora à Assembleia. Vamos reunir daqui a pouco, em nome da sessão extraordinária, e vamos poder deliberar para dizer saia diabo da nossa terra. Isso vá para a Igreja Universal, lá onde andam fazer vaxtomia. Aqui, nas outras igrejas, não aceitamos isso. Muito bem, doutora Laís, a sua análise em torno deste ponto. Mais uma vez, eu peço que o povo cristão procure tomar as rédeas deste país, porque é disso que nós estamos a precisar. Essa aparição do ministro a dizer isso é de uma total afronta contra a nossa crença. Eu, em especial, como cristã, eu digo que isso é um pecado grande contra nós. Isso é um pecado contra Deus, é um pecado contra a igreja. Nós somos ensinados que devemos procriar, porque foi Deus que disse que devemos procriar e encher a terra. Conforme já vai dizer aqui o meu colega de painel, a nossa terra nem está cheia. Ainda não está. Então qual é a necessidade de nós pararmos agora de fazer filhos? Nós estamos num país que diz ser laico. Um país que diz ser laico não devia primeiro procurar ouvir as sensibilidades de todos os intervenientes desta economia para procurar saber quais são os prós e os contras de um ministro aparecer a dizer que nós devemos parar de fazer filhos? Como é que um governo que deveria ser cristão, nós aprendemos que quem instituiu o poder foi Deus. Um governo que reconhece ter sido colocado onde está por Deus, aparece a contradizer uma lei de Deus. Não é possível. Este é o mesmo caso do outro que apareceu também a dizer que o Estado já não está a admitir. É uma informação que vem da cabeça dele, que ele decidiu sozinho, ou decidiu talvez aí numa dessas reuniões deles que se encontram nesses hotéis para ficar a beber, só porque no final das contas aqui tudo se resume numas copofonias que eles já andam bebendo e depois que bebem já não tem mais sentido, não tem mais poder das próprias mentes e ficam a dizer coisas sem sentido. Como é que pode um governo aparecer a dizer que nós temos que parar de fazer filhos quando nós estamos num país que é laico, que tem cristãos aqui dentro, que aprendemos todos os dias que nós devemos procriar, porque essa era a vontade do nosso Senhor Deus. Muito bem, obrigado, doutora Laísa. Vamos seguir para o nosso terceiro tema, como forma de girarmos aqui o nosso tempo. Vamos ligar para este debate sobre a educação nacional, esta conferência de Educação Nacional que vai decorrer nos dias 24 e 26 do mês em curso. Entretanto, um dos pontos principais que será aqui neste fórum debatido tem que ver com a questão da formação dos professores nas diferentes dimensões. Começo por ti, Dr. Camilo, como é que olha para este fórum que vai decorrer no país nos próximos dias? Há necessidade, sim, do governo começar a repensar naquilo que é a formação, melhor, naquilo que são os pontos principais a serem melhorados para a educação no país? Bom, eu acho que nós, em termos de educação, já identificamos efetivamente aquilo que são as nossas fraquezas ou aquilo que é a fraqueza do Ministério da Educação com o andar deste tempo, neste período em que constantemente falamos dos problemas que acontecem no Sistema Nacional de Ensino e no geral, na educação. Nós temos o problema de professores. Quem precisa, por exemplo, estamos a falar de reciclagem, professores precisam de reciclagem. Nós temos que encontrar, fazer workshops com professores para poder melhorar a qualidade de ensino
no nosso país. Nós temos também o problema neste momento, e já falámos aqui em outros programas, de quadros que não conseguem conceber até o final a produção de um livro, um livro de uma determinada classe, ou livro escolar. Temos o problema de fazer chegar o livro escolar atempadamente nos locais, nas escolas, nos sítios mais recônditos. Quer dizer, nós concebemos um livro em outubro, novembro, sabemos que estão aí as épocas chuvosas para distribuir para um ciclo de ensino que começa em finais de janeiro, princípios de fevereiro. Quer dizer, nós conhecemos os problemas estruturais que o sistema de ensino tem, e hoje vamos buscar, sentar para discutir com 300 pessoas, sociedade civil e não sei o quê, com todos esses problemas que eu acabei de elencar e outros, com um final que é o desenvolvimento sustentável. Olha, que não brinca connosco, não é? Porque se é para ir buscar dinheiro para, de alguma forma, porque o desenvolvimento sustentável é aquilo que as Nações Unidas projetam, é aquilo que as Nações Unidas financiam. Então, se o Ministério da Educação está a fazer não sei como é, uma conferência, chama Conferência Nacional, não é? Esta Conferência Nacional, para mostrar a quem, porque nós aqui dentro sabemos efetivamente quais são os problemas que o Ministério tem. Eu acho que o Ministério devia trazer soluções, se não para todos, mas pelo menos para parte dos problemas que nós temos. Agora, esta conferência vai resolver o quê? Para mim, esta conferência não vai passar mais do que aquilo tudo que nós vemos debatendo aqui na televisão. Eles deviam aproveitar os subsídios que nós fomos deixando em diversos canais de televisão para poder melhorar e até levar aquilo que nós vamos falando aqui no programa para poder melhorar o Sistema Nacional de Ensino. Eu não sou muito apologista, vou participar, até vou assistir de perto a esta conferência, vou pedir uma credencial para poder assistir a esta conferência nacional, para poder perceber o que é que se vai discutir. Porque efetivamente é revoltante em que nós estamos a olhar para um país que se pretende com problemas básicos, com problemas, quer dizer, nós nos momentos mais difíceis de Moçambique nunca tivemos um problema de livro escolar. Tudo que era instituição do Estado fazia um livro com qualidade naquela altura. Eu estudei numa escola pública, a Dinam dava todo o material escolar, fazia com que o livro chegasse às diversas escolas. Agora, hoje eu não percebo nós temos tecnologias de ponta, digitais, temos uma série de condições para fazer com que estas questões que nós fomos vivendo nos últimos 10 anos, não vou recuar mais, mas vou falar de coisas mais recentes, nos últimos 10 anos, eu não queria-me confusão na cabeça em que nos últimos 10 anos tivemos sistematicamente este tipo de problemas básicos. Quer dizer, o que é que nós queremos do nosso Moçambique? Mas muito bem, doutor Camilo, a quem deve se atribuir a culpa, olhando mesmo para estes problemas que são contínuos? Efetivamente falta isto. Em todas as repartições ou instituições de Estado, falta isto, responsabilização. É isto que falta. Porque se houvesse responsabilização em todos os setores, de certeza absoluta que nós não tínhamos problemas que nós vamos alecando ao longo dos programas. Então falta esta responsabilização. As instituições têm que começar a responsabilizar, seja pessoas, seja departamentos, porque não queremos pessoas medíocres. A gente sabe que nem podemos contar com pessoas medíocres para poder desenvolver o nosso país. Obrigado, doutor Camilo. Deputado Muchanga, a sua análise, esta conferência poderá trazer aquilo que são os anseios que os moçambicanos têm para ver o Sistema Nacional de Educação melhorado? Não. Há um instituto que anda ali ao lado da UP,
chamado Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, chamado INDE. Eu acho que é preciso acabar com aquilo ali. Voltamos para como o sistema colonial funcionava. Não precisávamos de nenhum Instituto de Desenvolvimento da Educação porque não está a desenvolver nada. É por causa do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação que fomos ter vários problemas, de tal sorte que o melhor ministro da Educação para mim foi Graça Machel. Depois de Graça Machel deixar a educação, começou um cambalacho. Ora, as pessoas que destruíram o ensino técnico profissional, Maria dos Anjos é uma das consultoras. Se calhar, com sorte, vais casar com ela lá. Quem destrui o ensino técnico vai começar a ensinar as pessoas como é que podem manter o ensino técnico. Aliás, desculpa interromper, deputado Puxanga. Aliás, neste momento em que nós gritamos aqui o problema de desemprego da juventude, o ensino técnico, se calhar, era uma solução para, não digo para a resolução total, mas pelo menos para a parte de solução do desemprego da juventude, era a questão do ensino técnico. E os outros ficavam no quesito. Samara Machel, a forma de combater a pobreza que tinha foi fazer quarta classe e fazer curso de enfermagem. Depois de fazer o curso de enfermagem com quarta classe, foi fazendo o ciclo preparatório. E que isso é que é de lhe ditar qual é o seu futuro. Tu tens um estudante que leva 12 anos, não aprende nenhuma coisa. O liceu era para os ricos naquele tempo. Os filhos dos ricos, aqueles que o pai é que desenhava. Eu conseguia perspectivar o futuro. Meu filho tem que ser advogado, meu filho tem que ser, sei lá o que. Esses é que iam para o liceu. Os filhos dos camponeses iam para as escolas de artes e ofícios. A forma de ensinar o pobre a combater a pobreza é ensinar ele a pescar. E esta coisa de ensinar a criança a pescar dá-se quando ainda é pequenino. Não é deixar a criança ficar com muita confusão na cabeça depois de quando você vai ensinar agronomia. Você tem uma filha que vai estudar na Josina Machel, depois tem uma cadeira de agronomia. Para quê? Quem quer fazer agronomia vai à escola básica agrária de Boan. Quem quer fazer o comercial vai à escola comercial. Acabaram com isso. Por que o governo não procurou recursos para criar os seus próprios institutos? Nós estamos a brincar com coisas sérias. Os russos tentaram nos ensinar aqui, tentaram nos ajudar, trouxeram máquinas, os tornos e as frazedoras que os russos tinham montado na Escola Industrial da Matola, na Escola Industrial 1º de Maio, no Instituto Industrial, estão a funcionar agora nas garagens das pessoas. Eu conheço 3 ou 4 em casa de pessoas. As máquinas que os dinamarqueses tinham montado na década de 70, até hoje estão a funcionar. Lá na Escola do Estado já não há nada. Estamos a brincar com coisas sérias. Portanto, é mais uma oportunidade que a atual ministra da Educação tem de convidar os antigos ministros para irem ler lá os seus papers, passearem a sua classe, divertirem, comerem castanhas, porque isso não vai trazer absolutamente nada. Mas isso é por causa de quê? Faça um pequenino inquérito. Procura ver quem é o ministro que tem seu filho no ensino secundário aqui em Moçambique. Tem seu filho no ensino superior aqui em Moçambique. Vais contar, não vais completar os 5 dedos de uma mão. Para não dizer os dedos dos teus pés. Por causa disso, no Conselho de Ministros não se discute o ensino na República de Moçambique. Por quê? Porque os filhos dos pobres aqui devem tornar-se paupérrimos para serem empregados dos filhos deles que estão a estudar força. Só graças a Deus os filhos deles estão a estudar lá, voltam drogados, não conseguem fazer nada, são os piores, porque Deus, essa é uma dádiva que Deus nos deu. Eu conheço filhos de tantos que foram para lá, voltaram sem diploma nenhum. E essa é a graça de Deus, quando não devíamos agradecer. Porque é terrível o que está acontecendo neste país. Nós temos crianças que estão a estudar aí na Anamogas. As crianças estão a estudar na Anamoga na 3ª classe, sabem ler e escrever. Mas os mesmos professores estão a dar aulas na Anamoga. Os que dão de manhã à tarde estão a dar na Escola do Estado. Os que dão à tarde, de manhã estão a dar com o mesmo professor. Alguma coisa anda mal aqui. O tempo de permanência das crianças na escola. Por que nós vamos ter 4, 5 turnos? Temos crianças que entram às 6, terminam às 10, outras às 10. Por que não pôr criança de manhã até à tarde? Outra criança à tarde, ocupa toda a tarde na escola. Os mais adultos vão ir ao curso noturno, paciência. Mas você só pode fazer isso num país onde há segurança. Porque agora até 22 horas ninguém tem que estar na rua.
Quando eu era estudante, tinha 6 ou 7 cadeiras com educação física. Entrávamos às 7, saíamos às 12h30. E os outros entravam às 13 e saíam às 18h30. Às 18h30 entravam outros e saíam às 19h. Aliás, saíam às 22h45. Hoje, as cadeiras aumentaram. O tempo de permanência na escola é o mesmo. Uma criança de 10ª classe com 13 cadeiras, 12 cadeiras. Estamos a fazer o que com essa criança? Empreendedorismo, coisas que não têm pé nem têm cabeça, para não ter relevância nenhuma. Muito bem, João André, sua análise. Encurtar o tempo de matemática, o tempo de português, o tempo de biologia, o tempo de química, o tempo de física. Ora, quem quer fazer empreendedorismo, cria essa tua escola de empreendedorismo lá. Não nos traga confusão aqui. Porque este, para mim, é o grande calcanhar daqueles. Outra questão, outra discussão que estamos a fazer vazia. É a discussão das carteiras nas escolas. Eu estudei de pré a 4ª classe. Assentado no chão. Não tenho lacunas. Iguais a algumas lacunas estou a assistir em crianças que estudaram no liceu e estiveram sentados numa boa escola, até outros com ar-condicionado. Nós temos que voltar para a educação de qualidade. A nossa escola tem de ser pobrezinha, mas que nessa escola não falte educação. Muito obrigado, deputado Msanga. João André, a sua análise em torno deste ponto é uma conferência que terá terá 300 participantes, há envolvimento também de académicos, sociedade civil. Entende que pode sim surgir aqui aquilo que é uma esperança para vermos o Sistema Nacional de Educação muito melhor. A questão é quais académicos, qual sociedade civil. Porque aqueles que escrevem obras a falar de educação, não é, o Severino Nguenha e outros atores, não participam de forma direta nesses assuntos. É aquilo que está-se a dizer. É uma reunião onde vai se comer, beber e convidar os camaradas para conversar e se verem, né, com as esposas e tal. Mas olha, em Albazine tinha uma escola. Sabe que eu na altura queria entrar. Tem uma escola técnica. Agora é secundária. De escola técnica para secundária. Estamos a matar o ensino técnico. O Japão. Nós temos parceria com o Japão, com a China, com a Coreia do Sul, não é? O Japão em 1836 já tinha a obrigatoriedade de uma criança de fazer ensino profissional. Nós estamos no século XXI, nós estamos a conseguir isso. 12 anos de primeira e depois nós que chumbamos, não sei, 15 anos na secundária. Quando sai, você não tem conceito nenhum, tem filosofia, teve tantas cadeiras. Por que estão a matar ensino básico profissional? Por que nós não transformamos todas as secundárias que nós temos em ensino profissional? Porque em Brasil, por exemplo, um jovem de 15, 16 anos consegue te produzir uma máquina, consegue produzir alguma coisa, fazer um registro, não é, de uma criação sua e assim fazer dinheiro. Assim o Estado pensa que vai pagar todo mundo, vai empregar a todo moçambicano, quando elimina o ensino básico. Porque aquelas conversas, na verdade, são conversas paralelas que não têm nada a ver com a educação. Lula não conhece nenhuma universidade, é operário. E onde é que foi formado? Foi numa escola técnica. Está ali. Como presidente. Então, é esse aspecto que nós temos que ter. Os problemas nós conhecemos. Por que ainda há um conjunto que ainda quer reunir, quer criar quais assuntos? Se os problemas nós conhecemos. É o próprio professor. Eu tive um professor na secundária, na 11ª, dizia na sala, sem vergonha, um aluno não pode estudar mais que 1 hora. Meu Deus. É possível você não estudar mais que 1 hora, porque cansa. É possível você fazer no nível superior. Por isso eu vi colegas, terminou faculdade, conheço muita gente, nunca leu nenhuma obra. Do próprio curso, terminou todo o nível superior, nunca leu nenhuma obra inteira. Então, aquilo é uma discussão que está a fazer para comedir, mas não é aquilo que importa. O que importa é que nós já conhecemos o problema. Todo mundo já conhece o problema da educação. Não é a escola, Severino Nguenha disse. Antigamente nós tínhamos poucos formados, mas com objetivo claro e bem formados. Agora somos muitos. E qual é a tal formação? Você já vê mensagens que circulam no Facebook, como se escreve. Até estamos a criar português moçambicano, de tanto estar errado. Mas desculpa lá, o próprio Severino, que qualidade é que tem na universidade dele? Começa a avaliar isso agora. Vai avaliar os professores que o Severino está a empregar na universidade onde ele é reitor, procura ver os trabalhos dos estudantes, o trabalho do fim do curso dos estudantes da escola dele. Depois venha para aqui, vamos falar. Porque uma coisa é falar para Nhamombe encarando, outra coisa é falar para ver as coisas a acontecer. Yeah. Muito bem, doutora Laisa, vamos dar aqui a palavra. Doutora Laisa, qual é a análise que faz da educação nacional, ou melhor, do Sistema Nacional de Educação, e neste fórum, talvez, pode surgir aqui alguma luz, a mesma questão que eu já tinha colocado ao João André,
para vermos se esses problemas todos que vêm sendo registrados durante este tempo sejam ultrapassados? Não há nenhuma luz a vir desse encontro. Para mim, é mais uma oportunidade para nós nos reunirmos, irmos almoçar e jogar conversa fora. Nós temos que parar de falar e começar a partir para a ação. Porque, conforme estava a dizer o meu colega do painel, nós já conhecemos os problemas da educação. Nós já vivemos os problemas da educação. Todos os dias. Todos os dias nós vemos isto. Então não é a altura de ainda estarmos a sentar para discutir, é a altura de estarmos a tomar decisões, a mudar alguma coisa. Conforme já vai dizer meu colega, nós temos dado aqui, neste e em vários outros debates, pontos que podem ser usados. Por que não usá-los? É falta de vontade sequer de fazer e estudar certo. É falta de vontade. Eu vou usar vou trazer um exemplo aqui que eu fiquei triste, fiquei desiludida e fiquei decepcionada com o nosso sistema de ensino. O meu filho mais velho é especial. Desde pequeno, eu fui aconselhada a colocar ele em escolas normais para que ele tivesse o esforço de melhorar e não regredir no desenvolvimento psicológico dele. A uma dada altura, recebi o conselho médico que não, era melhor ele ir a uma escola especial, porque lá ele teria mais atenção. Tudo bem, se o médico acha melhor, eu coloquei ele numa escola especial. Eu tenho um filho que ouve, que fala, que escreve e lê. Está numa turma que ele tem uma cadeira de língua de sinais. É para ele fazer o que com essa língua de sinais? Uma pessoa que fala e ouve, e escreve. Está a fazer o que numa turma de língua de sinais? Numa escola que, no meu entender, é para lhe desenvolver ainda mais. É para que ele possa crescer. O que eu espero da educação desta criança? Eu espero esta criança crescer e entrar nesta corrida da economia que nós temos. Nós estamos a preparar esta criança para ir ao mundo. Nós estamos a preparar esta criança para continuar pobre, ficar ali embaixo, a não aprender nada. E isto está a ser feito um pouco por todas as escolas, não só as escolas especiais. As escolas públicas, nós não estamos a ser preparados para o sucesso, nós não estamos a ser preparados para se ingrar em lugar nenhum. Nós estamos a ser preparados para continuar mais pobres. A título de exemplo, esteve a falar aqui o meu colega Muxanga. Os filhos dos ministros, onde é que estão a estudar? Se a nossa educação é tão boa, eles agora vão reunir para melhorar a nossa educação, para ver quais são os pontos a ser estudados. Por que depois dessa reunião eles não trazem os filhos deles todos de volta para vir aqui aplicar essa educação, vir aprender isto que é tão bom para nós? Porque se algo é bom, eu primeiro quero aquele bom para os meus filhos. Se algo é bom, eu vou querer, não é possível um pai não querer uma boa educação para o seu filho. Então, por que a educação moçambicana, que segundo eles, está boa, tanto que até agora eles estão a ver um e outro defeitinho pequenino, que eles vão discutir agora, e claro que eles vão sanar ali todos os problemas. Tragam de volta os seus filhos para vir estudar aqui nesta educação muito boa. Muito bem, deputado Muxanga, só mesmo para sairmos deste tema em 30 segundos, peço que façam uma análise. A Associação dos Industriais Gráficos de Moçambique tinha esta previsão de que o livro escolar seria mesmo imprimido no país. Entretanto, há este recuo por parte do governo devido a este acordo com o Banco Mundial. Como é que olha para este ponto? Só mesmo para sairmos deste tema. Bom, eu sei muita coisa sobre esta parte do livro escolar. E sei também porque a Diname foi destruída. E porque a Tempográfica foi destruída. Porque que a Sociedade de Notícias, apesar de ter a melhor tipografia, não pode receber esta encomenda do livro escolar. Quer dizer, há muita confusão aqui. E porque os nossos tribunais são muito lentos. Há desconfiança de que o Banco Mundial pode pagar a empresa moçambicana não vai fazer nada. E o Banco Mundial não vai poder penalizar ninguém. É a razão pela qual todo mundo está a bater palmas, porque o Manuel Chang foi para os Estados Unidos da América. Independentemente do resultado que os Estados Unidos forem a dar, pelo menos não está com este pior governo que não sabe fazer a justiça.
aquela é uma mensagem muito grande, muito forte. Então, todos os contratos internacionais, não há ninguém que gostaria de ver os contratos celebrados por cláusulas da legislação moçambicana. E se quiser saber mais, pode falar com os gestores da Dugongo agora. Por que começaram assim e depois estão assim hoje? Por quê? Nós não temos tribunal, não temos nada. O que está a fazer são brincadeiras de muito mau gosto. Então, quem tem dinheiro não quer investir dinheiro dele aqui para brincadeiras. Então, prefere dar a esses de fora, que no mínimo, em casos de, eles podem ir pegar e armar na cela. Porque senão o dinheiro vai ser distribuído entre camaradas aqui. Não há de haver livro nenhum escolar a sair. Este é o problema do nosso Estado. Muito bem, meus senhores, só ficamos com 3 minutos. Vamos analisar o nosso último tema. Dr. Camilo, começo por ti. O MDM junta-se ao PIMO para tentar ter mais municípios em sua direção e também manter aquilo que é o município da Beira. Peço uma análise em 30 segundos. Bom, eu ia olhar para esta questão desta, digamos, não é fusão, mas é, como é que se diz em termo eleitoral? PIMO só tem a COPCBIND. Então, como é que uma pessoa vai colocar com um partido? Efetivamente, só deve ser fusão. Ele deixar o PIMO juntar-se ao MDM. Não percebo muito bem isso, porque o MDM tentou, de alguma forma, juntar-se a Renamo, mas acredito que a própria Renamo fez uma introspeção e viu que juntar-se aos fracos seria, de certa forma, um retrocesso. Está-se a ver agora a aliança em que o próprio MDM vai buscar. Eu não vejo qual é a força que o MDM vai buscar no PIM para um partido que, desde a sua existência, nunca mostrou-se, digamos, um partido de decisão, um partido que contribua para a nossa sociedade. Então, acho que seja mais, se calhar, não sei, eu não tenho os dados dos eleitores ou dos seguidores do PIM. Não sei se é por aí que o MDM vai buscar alguns membros ou seguidores, aqueles que votam pelo PIM, para votarem para aquilo que é o manifesto ou aquilo que são as intenções do MDM. Obrigado, Dr. Camilo. Doutora Laisa, como é que olha para esta junção, este apoio que o MDM poderá ter por parte do PIM? Para começar, eu vou corrigir dizendo que o MDM não vai coligar-se com o PIMO. Em nenhum momento o MDM falou em coligação com o PIMO. Como uns e outros já acham que o MDM é um partido fraco, que nem a Renamo não quis juntar-se. Como alguns acham que a Renamo não quis coligar-se ao MDM por ser fraco. Mas da mesma forma que o MDM visitou a Renamo também visitou o MDM. Aí a gente procura saber quem é o fraco aqui no meio, né? Se é que nós somos fracos, por que que a Renamo, o presidente da Renamo, esteve na nossa sede nacional a visitar-nos? Eu penso que nós estamos num país democrático em que cada um pode expor as suas ideias e cabe ao povo escolher quais são as ideias que dizem que vão de encontro com aquelas que são as suas necessidades. O PIMO, na pessoa do seu presidente, veio visitar a nossa sede nacional, veio visitar o nosso presidente e foi uma conversa onde o PIMO está disposto a apoiar o MDM por estar a ver o trabalho excelente, o trabalho bonito que o MDM tem estado a fazer no município da Beira. O PIMO predispôs-se a apoiar o MDM, a manter a Beira. Se um outro partido consegue verificar o trabalho que um partido está a fazer, para mim é um caso de bater palmas, dizer sim senhor, nós queremos ver trabalho, não queremos ver pessoas, como estamos a ver em outros lugares, porque o que está a matar o nosso país é exatamente isso. Nós não estamos a procurar o bem-estar do povo, estamos a procurar o bem-estar de uns e de outros. Muito obrigado, doutora Laisa. João André, 30 segundos mesmo, vamos analisar, melhor análise
a sua análise em torno destes dois partidos da oposição, um já com assentos no Parlamento e outro esta parlamentar que pretende juntar-se para trazer estas supostas vantagens ao MDM? Olha, dizer que, sob o ponto de vista formal, é muito bom. Eu acho muito bom, porque nós estamos a aprender que os partidos abriram a visão, não é? São vários outros estados, é assim que funciona. Uma coligação entre os partidos, de modo a contrabalancear um outro partido. Atenção que o MDM não está a falar aqui de uma coligação. É um apoio estratégico, é um apoio tático. Mas a questão que eu lhe faço, até que ponto esta junção pode vir a surtir efeito, uma vez que a gente sabe que em política não existe acordos vazios? Qual é a sua análise? É isso que eu queria dizer, porque o PIM tem interesse de se manter, não é? Conforme dizem, só tem um único membro. Então, é interesse dele fazer-se parecer através de um partido que já tem assentos no parlamento. Se fosse um partido minimamente grande, seria uma revolução naquilo que é a democratização do próprio Estado. Até agora porque, do ponto de vista formal, nós começamos a perceber que existe, porque antigamente cada partido ficava por si só. Então, eu acho que, do ponto de vista formal, é muito importante. Agora, do ponto de vista material, eu não posso avançar muito, porque eu não sei quais são as qualidades do PIM, quais são as qualidades do MDM. Do MDM já vi algumas qualidades, mas do PIM não posso avançar tanto assim. Mas, do ponto de vista formal de democratização, mostramos que estamos a evoluir para uma democracia mais ou menos organizada, em que os partidos deixam de lutar entre si e tentam ganhar vantagem naquilo que é, do ponto de vista de governação. Muito bem, deputado Michel, entendo que é o momento da oposição juntar-se para levar vantagem nessas eleições. O PIM nunca foi oposição. É preciso saber onde é que o PIM celebra os resultados eleitorais. O PIM, o PT, celebrou na sede do Comitê Central do Partido Frelimo. Então, por isso, para mim, esses não são oposição. Não basta a pessoa se inscrever como de partido de oposição para dizer que é permanentemente oposição. Até pode ser um partido da oposição. Eu já estive na China, vi o segundo candidato mais votado é o líder da oposição, mas é membro do Partido Comunista Chinês. Aquele que concorreu com o atual presidente e ficou em segundo lugar é o líder da oposição. Até tem espaço, tem tudo. Então é a maneira deles. Nós não estamos habituados a esse tipo de assuntos. Eu estou a ver que a irmã aqui está. É bem perguntar aos teus colegas do MDM, sobretudo estão na Matola, o que é que nos fizeram no passado, para nós dizermos não é desta vez convosco. E eles sabem muito bem. O partido tem de ser consequente. Eu fiz um entendimento com Beng de todas as terças-feiras e quintas-feiras estar aqui. E tem que estar aqui. Então, em algum momento, o partido MDM não tem sabido ser consequente. Esta é a razão pela qual eu, pelo menos, digo, desta vez não. Até porque agora nós estamos nas autarquias. Cada qual mede a sua força. Agora, quando chegamos nas gerais, vamos ver. Muito obrigado, meus senhores. Grato a si, caro telespectador, e grato também a si, caro internauta que esteve ligado a nós durante este tempo. Saímos com promessas de regressar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima.